boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite de sempre para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Edição de quarta-feira, e as quartas por aqui é sempre o espaço aberto para a gente tratar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje nós vamos falar do bem-estar, vamos falar do comportamento dos bichos, dos animais, uma conversa também sobre meio ambiente. E para tudo isso, eu apresento agora o nosso time de especialistas, doutor Gilberto Natalini, ex-vereador paulistano, nosso médico aqui do programa Gente que Fala. Boa tarde, doutor Gilberto Natalini, tudo bem? Boa tarde, Mauro, obrigado pelo convite. Boa tarde, Zenilda. Deixar um abraço também para o Fausto Camunha, nosso querido amigo. Obrigado pela presença, pela parceria sempre com a gente, doutor Natalini. Também na nossa bancada, Rosângela Ribeiro Gebara, doutora Rosângela, médica veterinária, gerente de projetos da ONG Ampara Animal. Tudo bem, doutora Rosângela? Boa tarde. Tudo bom, Mauro? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E também médica veterinária, doutora Cláudia Silva, especialista em controle populacional de cães e gatos. Tudo bem, doutora Cláudia? Boa tarde, tudo bom, Mauro? Gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês hoje. Olha, nós teremos aqui também na formação dessa bancada o nosso querido Hernani Roig, administrador, educador ambiental, estaria aqui com a gente para análise dos nossos assuntos. O Hernani, que é analista de gestão socioambiental da Sabesp, fundador e gestor da Rede do Bem aos Animais, está hospitalizado. Nosso Hernani está hospitalizado, teve um infarto, está lá no Hospital Edmundo Vasconcelos, se recuperando, ainda bem se recuperando. Em breve vai estar com a gente para falar sobre a saúde, sobre o meio ambiente, sobre o bem-estar dos animais. O Hernani Roig, que está acompanhando a gente, não é, Hernani? Está aí, não sei se pela rádio ou se acompanhando a gente pelas redes sociais, mas vai curtir com a gente toda essa nossa conversa que a gente vai desenrolar durante uma hora. E, Hernani, para você, aquele abraço, aquele carinho especial de toda a nossa equipe, aquele desejo de boa recuperação aí nesse seu momento aí. Tá bom? Em breve a gente se vê. Pessoal, vamos aqui para o nosso primeiro assunto. Agora, 12:05, o Brasil está apreensivo com a perspectiva cada vez mais real de um novo recrudescimento da pandemia de Covid-19 e multiplicam-se as notícias de aumento das internações e de falta de oxigênio para pacientes. Mesmo assim, o país se ofereceu do dia para a noite para sediar a Copa América de futebol entre os dias 11 de junho agora e 10 de julho, período em que o país, muito provavelmente, ou até podemos dizer certamente, superará a marca de 500 mil de mortos pela Covid-19. Especialistas se dividem sobre o tema e muitos dizem que, do ponto de vista epidemiológico, o risco não chega a ser tão alto. Existe, mas não chega a ser tão alto. É maior do ponto de vista pedagógico, pois dá a sensação de uma normalidade que está longe de existir. Doutor Natalini, vamos pegar esse ponto aqui. O risco epidemiológico, o risco pedagógico, o que é que está pesando mais? Passar essa ideia para a população brasileira de que a coisa está melhor em termos de pandemia e, de fato, não está. Qual é a sua avaliação? Olha, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Cláudia Silva e a Rosângela Gebara, médicas veterinárias, cumprimentá-las aqui, o prazer estar com vocês no programa e mandar um abraço e pronta recuperação para o Hernani, que está hospitalizado, e dizer para ele que ele vai sair dessa chutando bola e vai voltar com a gente para conversar sobre os assuntos importantes. Eu queria fazer esse registro, né? E queria dizer a você que eu estava vendo agora, antes de entrar aqui, a CPI da Covid, está lá a doutora Luana,
que foi convidada pelo ministro para coordenar uma secretaria específica para a Covid-19, passou 10 dias lá trabalhando e a nomeação dela foi recusada pelo Palácio do Planalto por conta das ideias que ela tem, né, a respeito dessa questão, da estratégia para dominar, diminuir a intensidade, né, a mortalidade, enfim, a ocorrência da pandemia. Ela não foi aceita porque ela é uma cientista que trabalha em consonância com a ciência do mundo, com a Organização Mundial de Saúde, os órgãos de ciência do mundo, todos, inclusive do Brasil. O Brasil tem o Instituto Butantan e a Fiocruz, são duas instituições respeitadas no mundo inteiro. Nós temos grandes sanitaristas, grandes epidemiologistas. O Brasil é respeitado como um país que vacina, o melhor país que vacina no mundo. Ou seja, nós tínhamos tudo para estar com essa pandemia sob controle. E ontem eu vi na CPI a doutora Nisa Yamaguchi, que eu conheço há muitos anos, né? Tenho até relacionamento de amizade com ela, mas ela teve uma atuação lá muito trágica, né? Muito anticientífica, defendendo um tratamento precoce que a ciência não abona, não indica e que tudo leva a crer, todos os trabalhos sérios do mundo levam a crer que não tem resultado. O governo brasileiro, ele, entre a Luana e a doutora Anise, ele optou, o presidente Bolsonaro, a equipe lá do Palácio, quer dizer, os ministros, pelo que está aparecendo, eles são um pouco assim de enfeite, né? Tanto é que o ministro Mandetta foi embora, largou tudo, o Taishi foi embora, o Pazuello saiu, ficou meio, né? E esse que está lá, a impressão que a gente tem é que ele não manda na saúde brasileira. Tem um outro ministério à parte que aconselha o presidente e as atitudes são tomadas no gabinete do presidente, independente do ministro da Saúde. Essa questão da Copa América é uma questão, porque, na verdade, o Brasil ele está apanhando não é de 7-1, é de 30-1 do vírus e da pandemia. Nós estamos passando vergonha internacional dia após dia. E a atitude do presidente é de não acreditar na pandemia, não acreditar no vírus, não respeitar as 500 mil mortes quase, não trabalhar pela vacina e, óbvio, quanto ele pode aglomerar, ele aglomera. A Copa, embora não tenha público, ela vai aglomerar. As pessoas vão para os hotéis, as pessoas vão querer ver seus ídolos, enfim. Não é, vamos dizer assim, do ponto de vista epidemiológico, uma tragédia total. Quer dizer, não é como se você fizesse uma aglomeração monstra, mas, do ponto de vista didático para a população, mostra um afrouxamento e nós estamos em plena vigência da terceira onda. Está vindo aí com tudo, né? Os hospitais estão... Enfim, a pandemia está longe de ser dominada. Eu acho que é um mau exemplo que foi dado. O futebol forçou a barra por conta de todas as questões financeiras que estão por trás desses campeonatos e o presidente, obviamente, aceitou isso aí. Eu acho que é um ponto a menos para o Brasil. Doutor Nataline, doutora Cláudia, doutora Rosângela, o Hernani Roig está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, mandou aqui já uma mensagem, boa tarde a todos. Boa tarde para você, Hernani, muito bem-vindo aqui, obrigado por acompanhar e boa recuperação. Vamos lá, Rosângela, seu ponto de vista sobre essa questão, o lado do epidemiológico, o lado pedagógico da Copa América, o que é que pesa mais? Bom, eu concordo bastante com o que o doutor Gilberto falou, e existe também a questão, né, das variantes. Hoje a gente tem a variante indiana, a variante britânica, a variante sul-africana, e quando você tem uma Copa América no Brasil, você vai ter entrada de pessoas, fluxo de pessoas por aeroportos, mesmo que você não vai ter aglomeração nos estádios, você tem as equipes, né, circulando, entrando. É um risco muito grande. Eu acho que ainda a gente pode dizer desse risco epidemiológico, né, desse risco sanitário, e muito bem falado também pelo doutor Gilberto, a questão simbólica, né? Como é que a gente vai fazer uma Copa América, que futebol envolve comemoração, né? Uma competição esportiva, mas envolve uma questão de comemoração durante uma pandemia, e a gente sabe que realmente está batendo aí na porta, provavelmente a terceira onda. A gente nem saiu da segunda onda, mas provavelmente está batendo uma terceira onda. Então, eu acho um risco, e eu acho totalmente descabido, né, aprovar
uma Copa América agora com tantas mortes pela Covid. Então, eu sou realmente totalmente contra isso. Doutora Cláudia, seu olhar sobre esse momento de realização de Copa América confirmada? Eu concordo totalmente com o que o doutor Gilberto falou, com a doutora Rosângela também. Esse momento é de cuidado, não de festa, né? O brasileiro, ele tem que entender que não tem como aglomerar, gente, não tem como. Desde o primeiro momento que se falou sobre Covid, as pessoas achavam, até por um ponto de cultura, não sei dizer ao certo, que era uma gripezinha, e a coisa tomou proporções inimagináveis. Então, não tem como, gente, não dá para aglomerar, não são todos que irão se cuidar, tá? Não é todo mundo que tem cuidado, não tem por que ter festa agora, o momento é de cuidado. Tudo bem que as pessoas, elas entendem que, não, a gente está aí já quase 1 ano e meio, sem fazer absolutamente nada, precisamos ter um momento de lazer, precisa, gente, mas isso daí não é o momento agora, não concordo com isso, tem que ter todo o cuidado agora, ficar em casa, como o doutor Gilberto falou, terceira onda está vindo aí, a doutora Rosângela ressaltou as questões das cepas também, então tudo muito variado, tudo muito misturado, a gente não entende o que uma casona, o que é outra casona, está tudo ainda em fase de estudo, tudo muito recente para a gente, então eu não concordo, o Copa não seria o momento ideal, né, agora. 12h13, edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos do bem-estar, do comportamento, da saúde, hoje também falando da saúde dos animais e sobre o meio ambiente. Há mais de um ano, pessoal, o mundo luta contra o coronavírus, que até agora vem vencendo a batalha, apesar da chegada de vacinas eficazes para combatê-lo. A má notícia é que essa pandemia pode ser só a primeira de muitas. Para o virologista Christian Brechot, ele é ex-diretor do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica, é preciso entender que 70% das epidemias são zoonoses. O que é isso? Vírus transmitidos por animais. Por isso, o papel do homem na transformação da natureza tem influência direta e cada vez maior no aparecimento dessas doenças. Doutor Natalini, como é que a história conta a progressão no processo de gestão das pandemias? De tempos em tempos alguma coisa acontece, mas no caso aqui do coronavírus, nós fomos, digamos, pegos de calças curtas, acho que dá para dizer dessa maneira. Senão teria sido diferente, né? Por que nesse processo de progressão da gestão de epidemias, dessa vez a gente não conseguiu reagir? Olha, do ano de 2000 até agora, 2021, nós tivemos no mundo 5 grandes epidemias. 5. Essa é a 5ª. Grandes epidemias. Essa é uma pandemia porque ela atingiu o globo como um todo. Todos os continentes. Nós tivemos a ebola, nós tivemos H1N1, enfim. Todas essas 5 viroses, algumas, o ebola é de uma alta letalidade, né? Mas todas muito perigosas, muito difíceis, elas tiveram origem na relação esdrúxula, doentia, agressiva entre nós humanos e a natureza. Isso é ponto pacífico. O homem, ele para explorar os recursos naturais, com toda a tecnologia que ele tem hoje, que é muito, muito rápida, né? Máquinas e tudo, e softwares, ele avança a fronteira ambiental de uma maneira maluca. Olha a Amazônia. Olha como estão entrando na floresta amazônica de maneira absolutamente estabanada, destrutiva, agressiva. E assim é feito na China, né? Quando o homem foi lá mexer nas cavernas, buscar os morcegos, comer os morcegos, e plantar lá do lado, ou como foi o ebola, quando entraram nas florestas lá onde o vírus estava. A AIDS também, de certa maneira, foi também buscada no habitat onde o vírus estava, no equilíbrio. Então, não é proibido a gente ir na natureza e desbravar fronteiras da natureza. Não é proibido isso. Mas a febre amarela, que era selvagem, ela ficou uma febre amarela agora urbana. Ela tem o mosquito destruir o habitat dele, ele veio morar do nosso lado na cidade.
né? A dengue também e muitas outras coisas. Então, eu quero dizer a você e a quem está nos ouvindo que essa relação promíscua, agressiva, desnaturada entre nós humanos, né, no desenvolvimento econômico, absolutamente insustentável. E a natureza dá o rebote liberando essas forças biológicas, tá certo? Que ela vai liberando e que volta contra nós mesmos. Agora mesmo tem um novo surto H1N3 na China. Não sei se você viu, começou lá um surto. E, para mim terminar, para não tomar muito tempo aí de vocês, porque as colegas vão querer também dar a opinião delas, claro, eu queria dizer que o degelo da Sibéria, eu conversei com vários cientistas aí, Carlos Nobre e outras pessoas que estudam muito a questão climatológica, vai liberar ali fatores biológicos absolutamente desconhecidos por nós, que estão ali dormindo há milhões de anos. Então, essa questão da mudança climática, do desmatamento, da invasão dos mares, tudo isso que a gente está fazendo, desperta forças na natureza, forças físicas e biológicas, que vêm para cima de quem? De nós humanos. E as pandemias, as epidemias são uma das coisas causadas por isso. Doutora Rosângela, a informação está aí, 70% das epidemias são zoonoses, ou seja, são vírus transmitidos por animais. Temos o conhecimento disso, mas como destacou o doutor Natalini, a gente não para de romper a fronteira, nós humanos, né, a gente não para de romper a fronteira do meio ambiente e causando ao planeta tudo que está voltando para a gente em forma de doenças, né? Exatamente. A gente tem um grande problema hoje, que é uma demanda por uma carne cada vez mais barata, né? Então, isso leva muitas vezes a você intensificar a produção animal. Então, antes você tinha pequenos agricultores, pequenos produtores, criando uma quantidade pequena de animais. Hoje você coloca milhares e milhares de porcos, milhares e milhares de galinhas dentro de um galpão, você aumenta essa intensificação, você prejudica o bem-estar desses animais, muitas vezes você tem que utilizar uma quantidade muito grande de antibióticos para manter ali o equilíbrio, para não ter doenças, e aí a gente tem toda essa resistência a antibióticos que a gente vê no mundo. E aí você começa a surgir, né, essas zoonoses emergentes, reemergentes, então todo esse desequilíbrio, fora a questão do desmatamento, né, que o doutor Gilberto falou bastante, a questão da globalização, então tudo isso junto colabora para a disseminação dessas epidemias zoonóticas que se tornam pandemias, né? Então a gente tem que começar a parar e pensar em questões relacionadas à densidade da produção animal, à produção industrial, questões de bem-estar, uso racional de antibióticos, tudo isso permeia não só a medicina veterinária, mas a medicina humana, como a gente pensa na saúde única. É importante a gente ter essa consciência. E a questão simples, né, doutora Rosângela, do dia a dia das pessoas, né, do comportamento de cada um. Se a gente sair perguntando agora no meio da rua se as pessoas cuidam do meio ambiente, o que elas fazem pelo meio ambiente, todo mundo vai dizer que não joga lixo pela janela do carro, que destina direitinho aqueles recicláveis na hora de colocar o lixo na porta de casa, e não é bem isso, né? Todo mundo diz que faz certo, mas, na verdade, está todo mundo fazendo errado todos os dias. Então, não é falar mal de ninguém, mas, assim, é da natureza nossa aqui, do ser humano, não agir corretamente em relação ao meio ambiente, não é? Exatamente, por isso que a gente precisa de educação, né? Educação em saúde, educação ambiental, para tentar mudar essa realidade. Essa educação tem que começar com as crianças, para a gente ter, quem sabe, futuras gerações mais conscientes. Se der tempo, né? Porque a gente está realmente num momento bastante difícil. Doutora Cláudia, com tudo isso que a gente está vendo, tomara que não ocorram outras pandemias, mas na possibilidade a gente vai conseguir, digamos, reagir com antecedência. Que lição a gente pode tirar disso tudo que está acontecendo para conseguir reagir com antecedência e segurar a bronca? Doutora Cláudia? Me ouve? Doutora Cláudia, consegue ouvir? Algum problema com a conexão dela, né? Você quer seguir nesse questionamento, Rosângela?
Eu acho bastante complicado, realmente. Nós temos protocolos, enfim, as epidemias vão surgindo, as pandemias vão surgindo, os protocolos vão ficando, e isso serve, claro, de lição de casa, mas parece que a gente não tem essa possibilidade de reagir com antecedência, e aí acaba que, enfim, a gente está nessa situação, correndo atrás de vacina, questões políticas todas envolvidas, porque provavelmente perdemos a mão disso tudo, e aí dá esse nó todo que a gente não consegue desatar. Exatamente, a gente precisa trabalhar muito com questões preventivas, né? A medicina preventiva é o mais importante, a gente precisa trabalhar com questões de bem-estar, trabalhar com essas questões ambientais para prevenir essas futuras pandemias. E a gente precisa trabalhar isso com muita rapidez. Obviamente, precisa ter regulações dos órgãos internacionais, da OIE, da FAO, da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Os países precisam aderir a essas regras e a gente mudar toda essa questão, essa relação que a gente tem com a produção animal, com as relações internacionais, com a globalização. A gente precisa pensar isso de uma forma muito, muito urgente. Doutora Cláudia, ouve agora? Tudo bem com a sua conexão? Está um pouquinho instável, perdão. Está um pouquinho instável. Como é que a gente consegue trabalhar essa questão da reação com antecedência? Tomara que outras pandemias não cheguem, outras epidemias não cheguem, mas estamos sujeitos a isso. O importante é o preparo, ter como lição de casa tudo isso que está acontecendo para poder ter reação. Seu entendimento. Pode seguir, Cláudia. Vamos fazer o seguinte, você está com algum problema aí, sai da conexão, é melhor, né? Sai da conexão, entra novamente, deve ter dado algum conflito aí, e aí na sequência a gente conversa, tá bom? Não sei se você está conseguindo me ouvir. Derruba a sua conexão, na volta a gente dá sequência aqui. Eu vou com o doutor Natalino, então, para esse questionamento. Reagir com antecedência daqui para frente vai ser possível, doutor? Se a gente não conseguir se organizar, a humanidade está numa situação difícil, porque o planeta vai continuar virando aí em torno do Sol, né? E nós é que vamos ser extintos, porque a quantidade de agravos que a gente tem, né? Eu estava vendo agora, você também está vendo, todo mundo está vendo, nós estamos vivendo nos últimos 6 meses a maior estiagem de 111 anos. Então, isso significa o quê? Significa que as mudanças climáticas, o desmatamento desbragado, né, das florestas, tá certo? O uso irracional da água e da energia elétrica fizeram a gente chegar com os reservatórios brasileiros num nível mais baixo do que 2014. Ou seja, eu vi uma pesquisa, Mauro, que dizia o seguinte, faz 2 anos que eu vi essa pesquisa, não sei se a doutora Rosângela ou a doutora Cláudia viram, ou você, dizia assim, 94% das pessoas responderam que estão muito preocupadas com as questões ambientais, a relação nossa com a natureza, mas só 27% declararam-se dispostos a mudar algum hábito de vida ou a mudar uma conduta pessoal para ajudar a proteger a natureza. Ou seja, existe uma discrepância entre o que a pessoa sabe que vai acontecer e a disposição dele de agir. Essa distância que nós temos que encurtar rapidamente, porque senão, concorda? Eu ando de manhã aqui em casa, mestre, eu vejo 5, 6, às vezes 8 pessoas, vizinhos aqui, lavando o carro com a mangueira 6h30 da manhã, jogando água limpa para lavar carro. Quer dizer, caramba, nós não estamos... Sim. É isso. Vamos ver a doutora Cláudia, se ela já está em condições aqui. Doutora Cláudia, para repercutir esse ponto que o doutor Natalini levantou, uma coisa é a intenção, outra coisa é a prática, né? Aquela preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a natureza, outra coisa é você fazer acontecer, ou seja, mudar hábitos, ter atitudes que sejam em benefício de tudo isso. O que você acha? Essa questão do cuidado ambiental vai partir de cada um, né? Muito se fala hoje na internet sobre separe o lixo, não jogue lixo na rua, faça os recicláveis, mas nem todo mundo tem essa consciência. Como o doutor Natalini estava comentando, tenho vizinhos também que acordam lavando quintal, lavando carro, perdão,
E o pessoal não está nem aí, só que eles esquecem que tem gerações futuras que vão depender dessas, como é que eu posso te dizer? Dessas questões de extração de natureza e tudo mais. O pessoal hoje em dia está preocupado só com o momento atual e não está pensando lá na frente. O que vai ser dessas crianças que estão nascendo agora? Será que elas vão ter florestas? Vão ter frutas? Vão ter um ambiente agradável? Porque hoje em dia é só poluição, infelizmente. Está tudo... Então, estão acabando com tudo. Infelizmente, estão deteriorando tudo. Está desenfreado. Meio-dia e 27 agora, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, o bem-estar, o comportamento. Hoje também estamos colocando aqui na nossa conversa o meio ambiente e os animais. Diante do quadro de acirramento da crise desencadeada pela Covid-19, o descaso com os bichos não para de aumentar. Segundo um levantamento da ONG Ampara Animal, o número de cães e gatos, entre outros bichos, resgatados no Brasil, aumentou cerca de 70% no ano passado. Desemprego, diminuição de renda, mudança de casa e até medo de contrair o coronavírus dos bichos são justificativas das pessoas para se desfazerem de seus, até então, melhores amigos. Rosângela, essa questão de contrair coronavírus dos bichos, isso está completamente fora da realidade. Isso não é possível, né? Exatamente. Na verdade, a gente teve um pequeno número de abandonos, não só no Brasil, em outras partes do mundo, logo no início da pandemia, por conta de algumas notícias totalmente infundadas, né, que cães e gatos pudessem transmitir a Covid-19. Na verdade, eles são vítimas, né? Eles podem contrair, principalmente os felídeos, né? Os felinos, eles são mais suscetíveis a contrair o SARS-CoV-2, que é o vírus que transmite a Covid-19. Eles acabam tendo a doença de uma maneira muito limitante, leve, alguns sintomas leves, mas eles não são capazes de transmitir essa virose para pessoas. Então, existem alguns casos comprovados, né, de animais positivos, cães, gatos, grandes felinos em zoológicos, visons que contraíram o SARS-CoV-2, mas a gente não tem nenhum caso comprovado até agora de transmissão de cães e gatos para seres humanos. Mas, obviamente, essa crise sanitária, essa crise social econômica afetou todas as famílias e acabou afetando os animais, né? A gente tem o último dado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, mais de 46% dos lares brasileiros possuem pelo menos um cão ou um gato. Então, toda vez que a gente fala, né, da família brasileira, a gente tem que considerar uma família multiespécie, né? Não é só mais o pai, a mãe, as crianças, a gente sempre tem um animalzinho dentro da casa. Então, essa crise social e econômica acabou afetando também esses animais que são os mais vulneráveis aí dentre os vulneráveis. Então, muitas pessoas perderam seus empregos, mudaram de cidade, mudaram de casa, famílias, né, que se separaram, então separações conjugais. Isso acabou afetando, muitos animais foram abandonados, né? Pessoas que tinham animais idosos, animais de grande porte, não conseguiram mais prover alimentação, prover cuidados veterinários. A gente está vendo casos muito tristes de pessoas que morreram, protetores que tinham 100 animais, 30 animais, e acabaram falecendo por conta da Covid, e esses animais ficaram órfãos. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, Ampara Animal, a ONG que eu trabalho, fez uma pesquisa interna com mais de 530 ONGs e protetores que fazem parte do cadastro da nossa organização, e eles relataram um aumento de aproximadamente 70% no número de pedidos de resgate, no número de resgates e no número de abandono próximo, né, ou mesmo na porta das ONGs. Então, uma situação bastante complicada que as ONGs estão passando. E também teve uma questão muito difícil, né, com a questão da quarentena, não poder mais fazer eventos de adoção, então essas ONGs estão com muita dificuldade de doar seus animais. As ONGs que não tinham trabalho, né, em mídias sociais, um trabalho digital, tiveram uma diminuição no número dessas adoções, no número de voluntários, no número de doações para as ONGs. Então, elas estão passando por bastante dificuldade. E o que a Ampara Animal propõe, então, nesse momento de abandono de animais e a dificuldade de adoção e todo esse cenário aí que você desenhou? O que a gente pede para as pessoas, a gente entende a dificuldade, né, que cada um está passando, mas assim, nunca abandonar. Abandono causa um sofrimento muito grande para o animal, as pessoas acham que os animais
se viram nas ruas e realmente não é isso que acontece. Muitos morrem, obviamente, atropelados, envenenados, com doenças, sofrem muito, né, após o abandono. O abandono é crime pela nossa legislação, pela Lei Federal 9.605. Então, sempre procurar uma alternativa, né? Procurar nas mídias sociais, procurar uma família que possa adotar esse animal, se realmente você não consegue mais ter o seu animalzinho, né? Então, você vai procurar uma solução, procurar entre amigos, parentes, as pessoas que não têm animal para continuarem ajudando as ONGs, né? Ajudando de forma voluntária, doando ração, doando alimentos, ou mesmo até ajudando financeiramente o trabalho dos protetores e das ONGs que estão conseguindo albergar esses animais e dar uma ajuda para esses animais. Mas, de forma alguma, não abandonar os animais nas ruas. Faltando 28 minutos para 1, a gente precisa ir para o intervalo dessa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje também envolvendo aqui a questão do meio ambiente e também os maus tratos em relação aos animais. A gente volta em 30 segundinhos, é rapidinho, você fica aí até já. Pronto aí, então. A ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para 1 da tarde, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala. O que você sente quando vê um cachorro perambulando nas ruas, doente, se coçando, magro e em aparente sofrimento? A maioria das pessoas se sente, claro, no mínimo, incomodada, com dó desse animal. O problema dos animais errantes, porém, supera a responsabilidade moral que temos sobre eles, pois, quando não são adequadamente tratados e vacinados, podem ser uma ameaça à saúde pública e transmitir doenças aos seres humanos. Deste modo, especialistas defendem que a melhor solução para esse problema é controlar a população de cães e gatos através da castração. Doutora Cláudia, o que a população sabe a respeito da castração? As pessoas são adeptas desse método? Tem preconceitos em relação a isso? Bom, pelo que eu vejo aqui todos os dias nos atendimentos aqui da clínica, tem pessoas que chegam até mim falando: olha, eu estou trazendo para castrar porque não quero que tenha filhotes, isso e aquilo, mas eu morro de dó. Então, ainda tem uma certa parte cultural, assim, por conta das pessoas em não querer castrar os animais porque tem dó, ou por pensamentos antigos, achar, não, deixa ter primeira cria, para depois castrar. Não pode, né? A doutora Rosângela deve lidar com isso todos os dias. A parte do veterinário ela é muito importante em relação à conscientização, né? Castrar é um ato de amor, né? Você tem que castrar os animais, porque as pessoas ainda têm o mau hábito de deixar os animais irem para a rua, achando que precisa dar voltinha, quando na verdade não precisa. A castração em si, ela não é só questão dos filhotes, né? Tem outros envolvimentos, questões sanitárias, de saúde, a questão dos animais desenvolverem doenças conforme vão ficando mais velhos, tumores, problemas de útero, problemas de próstata, enfim, né? E hoje em dia existem diversos projetos para auxiliar as pessoas em relação à castração, né? Aqui na clínica a gente tem um projeto social que oferece as castrações com os valores mais em conta.
temos ONGs, né, que são filiadas à prefeitura, que oferecem isso daí de uma forma totalmente gratuita. Então, o que a gente precisa orientar as pessoas da importância da castração? Porque ela é acessível, está para todos, né? Não tem como uma pessoa falar, olha, eu não tenho condições de castrar, porque hoje em dia tem de forma gratuita, oferecido pela prefeitura de cada município, né? E cabe ao tutor a responsabilidade dele. Animal dentro de casa, castrado, é animal saudável, porque você vai para a rua, infelizmente vai virar um animal errante. Vai ficar doente, vai dissipar a doença entre os outros animais, pode transmitir doenças também, as zoonoses, né? Pode transmitir zoonoses para os seres humanos. Então, é de suma importância a conscientização do veterinário para com o tutor, né? Para tratar essa parte e evitar de ter essa superpopulação, porque hoje em dia está abandonando demais. No começo, quando veio essa pandemia, eu percebi assim que as pessoas estavam adotando muito, muito. E eu tive um pouco de receio, porque eu falei, bom, está todo mundo em home office, as pessoas têm essa necessidade de querer um bichinho para cuidar e tudo mais. O meu medo era o que viria depois, e como a doutora Rosângela falou, realmente foi o que aconteceu. Foi uma questão de abandono em massa. Então, tem muito animal sendo abandonado na rua. É por isso que é importante castrar. Imagina um animal na rua proliferando. Esse animal vai gerar 5, 6, 7, 8 e assim por diante. É como enxugar gelo, sabe? É um trabalho infinito que não acaba nunca. Existem estimativas ou até pesquisas sobre animais perambulando nas ruas. Dá para a gente imaginar quantos são? Não tem um número exato. São muitos animais abandonados, muitos. Alguns que nascem na rua mesmo, outros que são jogados pelos tutores, animais que nascem em ambiente, então não dá para ter uma estimativa. Eu nunca consegui dimensionar a quantidade de animais abandonados. São muitos, 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 muitos. É um trabalho de formiguinha, realmente. Você pegar um animal, castrá-lo, cuidar da saúde dele, colocar ele para adoção, são inúmeros animais todos os dias. Ainda sobre a questão da castração, quais são as principais doenças que são evitáveis, né, a partir da castração, que muitas pessoas desconhecem? Acham que a castração é para que o animal não se reproduza, mas o animal fica protegido de muitas doenças a partir da castração. Sim, assim, entre as principais doenças são várias, tá? Mas das principais nas fêmeas, piometra, né, que é uma infecção uterina, geralmente é uma urgência, o animal ele não apresenta muitos sintomas clínicos, quando vem apresentar já está bem avançado, então o risco de óbito é muito grande. Nas fêmeas também, os tumores de mama, bem importantes, de alta incidência hoje na clínica, as pessoas não castram, o animal vai ficando mais velho, vai tendo um pouco mais a parte hormonal aflorada no organismo, então gera. Nos animais também, nós temos, nos machinhos, nós temos os problemas de próstata, tumores em testículo, né, e outras questões também, mas essas são as principais que o pessoal tem que ficar de olho. Faltando 21 minutos para 1 no programa Gente que Fala, doutor Gilberto Natalini, vamos entrar num outro tema aqui. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo está investigando um caso de mucormicose em um paciente com Covid-19. O surgimento da doença conhecida como fungo negro em mais de 9 mil pacientes de Covid-19 na Índia acendeu o sinal de alerta no mundo. No Brasil, a doença é extremamente rara, porém é fulminante e fatal. O que ela faz? Ela necrosa os tecidos da face, atingindo o nariz, olhos e pode invadir o cérebro. Outros 2 casos, também de pacientes que tiveram Covid-19, estão sendo investigados, um em Joinville e outro em Manaus. O que a gente precisa saber sobre esse fungo negro, essa doença? Quando que ela surge? Quando que ela foi identificada, classificada aí pela primeira vez, doutor? Olha, eu tenho 45 anos de prática médica. Eu nunca vi um caso dessa doença. Então, é uma doença extremamente rara, né? É como você disse, uma micose produzida por um fungo, extremamente rara, bastante desconhecida da prática médica, pelo menos para a medicina geral, os clínicos, cirurgiões, né? É uma coisa mais estudada pelos, de fato, os infectologistas, mas, por exemplo, também como a raiva humana, que eu ainda vi 3 casos na minha vida clínica, né? Quando eu era estudante ainda, nunca mais a gente soube ou viu casos. São doenças que têm uma incidência muito pequena. O que eu tive notícia, conhecimento, é de que esses aparecimentos eles estão relacionados com
com a questão imunológica por conta da Covid. Mas eu quero dizer para você que é um assunto bastante ainda desconhecido, tá certo? Que tem sido conversado entre os colegas nossos mais especializados e que a gente precisa aguardar um pouco o evoluir das conclusões de pesquisa, porque para a gente também não ficar falando coisas que não são, né? A gente sabe que existe uma incidência grande realmente na Índia, né? A realidade nossa é diferente de lá, mas aqui surgiu alguns casos, como você disse, né? Alguns casos, e eu acho que a gente precisa realmente ter um pouco mais de estudo, de conhecimento do assunto. Agora, que é um problema que, se vier a confirmar que ela cresce, e parece que tudo leva a crer que isso é uma realidade, cresce em cima dos pacientes com Covid, aí realmente a coisa fica, porque é grave, é agressiva, né? É uma micose muito agressiva e será uma complicação, uma dor de cabeça a mais que nós vamos ter que enfrentar. Mas eu prefiro aguardar a conclusão, você entendeu? Do que vai ser feito com os estudos que estão sendo realizados. Sim, vamos aguardar, nenhum tipo de alarde, tudo isso precisa ser muito bem pesquisado. Agora, até onde dá para dizer que é também efeito, dentro do escopo aqui da nossa conversa de hoje, é efeito também dessa nossa invasão da fronteira ambiental? Essas doenças que, vamos chamar assim, doenças oportunistas, né? Pega o sujeito com uma virose grave, como a Covid, que a Covid, a gente ainda não conhece a totalidade da ação dela no organismo humano. A Covid, ela não é só uma doença do aparelho respiratório, né? Do pulmão, ela é uma doença sistêmica, ela agride a questão da imunidade, ela agride outros órgãos, ela agride o coração, ela agride o cérebro, as artérias. Então, a gente ainda não tem um conhecimento global, ainda está indo muito rápido os estudos, mas do que o coronavírus 2 é capaz de fazer. Nós sabemos que nós temos milhares de sequelados, Mauro, no Brasil, da pós-infecção. Tem pessoas que demoram 3, 4, 5, 6 meses para começar a andar normalmente, enfim. Agora, a micose que vem, que é, vamos dizer assim, a doença associada, é um agravante muito sério, porque se ela vem pela porta da diminuição da imunidade produzida pelo corona, realmente aí a coisa vai ficar mais esquisita, né? Nós não tínhamos conhecimento ainda, a não ser das infecções normais do trato respiratório, que acometem as pessoas que têm uma pneumonia viral. A bactéria é oportunista, ela vem por cima né? Isso é comum em virose. Agora, esse tipo de afecção por esse fungo, realmente, eu não quero ficar alarmando, mas tem que ficar muito de olho e aguardar o posicionamento de quem está estudando. Ainda é precoce a gente se manifestar. Agora, olha só, doutor Natalini, em que pé estamos? Segundo o Instituto Trata Brasil, o país perde quase 40% de toda a sua água tratada, enquanto 35 milhões de brasileiros não têm água tratada para lavar as mãos. Nesse momento de pandemia do coronavírus, o que a gente precisa? Usar máscara, precisa isolamento social e lavar as mãos, usar álcool gel e tudo mais, né? Dentro desse nosso escopo aqui da nossa conversa, o governo está alertando para a emergência hídrica em 5 estados, Paraná, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, olha como as coisas se relacionam, como tudo se amarra, a questão de pandemia, agora a falta d'água e tudo mais, né? Qual é o alerta? Já até desespero, viu, Mauro? E as colegas Cláudia e Rosângela, né? Porque a gente vai vendo as coisas irem se degradando e a gente, por exemplo, está no Congresso, no Senado, um projeto de lei para flexibilizar a licença ambiental. Acontecendo isso, foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Vai ter audiência pública, mas eu acho que há chance de aprovar isso. Com leis
já não há controle da degradação ambiental, você imagina se abrir a porteira para a boiada do Salles passar. A gente pode ter assim uma devastação muito maior do que nós já estamos tendo, porque hoje a devastação ela é feita à margem da lei. Por exemplo, o nosso dossiê, se você me permitir, vou mostrar de novo, né? 400% de aumento da derrubada da Mata Atlântica na região metropolitana de São Paulo. Nós estamos denunciando isso há 3 anos. É feito pelo crime, o crime organizado. Na Amazônia, eu conversei esses dias, fiz uma live com a ex-presidente do IBAMA, né? Ela é Sueli Ribeiro. Ela disse que aquele pessoal que desmata, aquele pessoal que garimpa, são todos ligados ao crime organizado. São quadrilhas enormes, poderosíssimas. Então, se com a lei eles já estão enfrentando os agentes do governo, a Polícia Federal, tiroteio com o pessoal da Polícia Federal nas terras de Yanomami, quer dizer, o crime vai entrando. Imagina você se você flexibilizar a lei. Então, é muito preocupante, meu amigo. Eu sei que você é uma pessoa consciente, né? Vocês que fazem esse programa dão uma colaboração enorme para o conhecimento público dos problemas. Há anos que eu acompanho vocês, é um programa de altíssimo nível que vocês fazem, só chama gente boa para debater, mas eu tenho assim uma preocupação muito grande. O governo federal, ele é um governo permissivo, ele é um governo antiambiental. Ele acha que a floresta boa é a floresta derrubada. Você vê a quantidade de madeira que eles estão tirando da Amazônia, tudo ilegal. Precisou os americanos devolver a madeira para nós, para o governo, para a justiça brasileira tomar uma atitude. A denúncia daquele delegado. Então, o momento político que nós estamos vivendo no Brasil, ele é 10 vezes pior do que o momento político que nós estamos vivendo no resto do mundo para a questão ambiental. Nós estamos um ponto fora da curva. Dessa maneira, eu acho que nós vamos ter problema. Olha, não dá para deixar de lavar a mão, mas você pode economizar água de outras formas. Aqui na minha casa, eu botei uma porção de bambona e eu colho água de chuva. A gente usa a água da máquina de lavar para lavar o quintal. E a gente usa a água do banho para os vasos sanitários. Além da água da torneira, que a gente lava as verduras, a gente recolhe para molhar as plantas que a gente tem em casa, junto com a água de chuva. Então, eu lavo a mão porque eu sei, lavo com a consciência tranquila, porque eu sei que eu estou colaborando de outra maneira. Eu não uso água de mangueira para lavar carro, como os vizinhos que eu disse aqui. Ou seja, se nós fizermos o equilíbrio, nós podemos lavar as mãos, fazer a higiene e enfrentar a crise hídrica. Agora, esse esbanjamento que tem nos canos de distribuição de água, isso aí é por conta de uma coisa criminosa do poder público, na minha opinião, muitíssimo grave. Faltando 10 minutos para 1 agora no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal de Santos. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, 2 perguntas para cada um. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, seu Jaime, tudo bem aí? Sempre com a gente, obrigado pela participação. Rosângela, ele quer saber em que medida um cão pode sentir a falta causada pela morte do seu dono. Eles sentem muito, né? Os cães, os gatos, os animais são seres sencientes, eles têm a capacidade de sentir tudo que a gente sente. Tristeza, saudade. Então, é muito importante o apoio das pessoas que conviviam com esse animal, né? Tentar dar o máximo de carinho. A mudança de ambiente também pode colaborar para essa tristeza ser maior. Mas a gente vê inúmeras histórias, né, de pessoas que faleceram e o cão fica na porta do cemitério, fica junto ao túmulo, né, do seu antigo dono, do seu antigo tutor. Eles sentem demais, né? Então a gente precisa dar todo o apoio aí psicológico para esses animais quando eles perdem um ente querido, tentar dar o máximo de carinho, o máximo de atenção para diminuir esse sofrimento. Andréa Mendes, com a gente no nosso Facebook. Cláudia, qual é a estimativa do número de cães sem dono existentes nas ruas da cidade de São Paulo? Eu te fiz essa pergunta, ela também aqui, ela repercute. Não dá para saber, enfim, mas que a população aumentou enormemente, sim. Né? O que você pode acrescentar para ela? Sim, aumentou de uma forma bem elevada. A doutora Rosângela pode falar isso com propriedade, né? Por conta do projeto do Amparo Animal.
Houve-se uma grande taxa de adoção no início da pandemia, as pessoas sozinhas em casa, carentes, queriam um animalzinho, né? Porque todo mundo não estava entendendo o que realmente estava acontecendo. A questão do se isolar e ter um animal ao lado amenizava a dor da solidão, né? Todo mundo de home office em casa, então vamos adotar. Só que o que acontece? Conforme foram evoluindo as coisas, acabou dificultando para todo mundo, pessoas perderam emprego, condição financeira está bem difícil agora. E o que acarreta isso? O abandono. Porque a pessoa, às vezes, ela não se preocupa em, tipo, por exemplo, eu não consigo cuidar do animal, não tenho mais condições, vou tentar achar. Não, infelizmente, algumas pessoas acabam optando por abandonar mesmo o animal na rua. Doutor Nataline, a Cláudia está no bairro do Ipiranga e pergunta por que é tão difícil impedir a poluição do Tietê, que nasce tão perto da capital e já chega aqui imundo. Pergunta a Cláudia do Ipiranga. Porque joga-se os esgotos, o esgotamento sanitário, os esgotos das cidades dentro do rio. Guarulhos, até pouco tempo atrás, não tinha tratamento, era 100% do esgoto era jogado no Tietê. Ou seja, agora começou a tratar, faz 1 ano e meio, 2 anos, está diminuindo. São Paulo, embora tenha rede de esgoto na cidade bem servida, mas existe muito ligação clandestina e existe muita gente que invade os córregos e os córregos levam para os rios o esgoto humano, além da poluição difusa que tem no asfalto, que também vai para dentro do rio. É uma luta, isso aí, insana, hercúlea, para a gente limpar esses rios. Eu acho que a gente precisa batalhar para isso. Eu tenho feito isso há muitos anos. Doutora Rosângela, pelo Instagram, a Daniela Neves pergunta quais os cuidados que ela deve ter para adotar um cão encontrado sozinho na rua. Na verdade, a primeira coisa que ela tem que fazer, se ela for resgatar um animal, é resgatar um animal em segurança e tentar levar o mais rápido para o médico veterinário para fazer o exame físico, as vacinas, a vermifugação. E geralmente a gente fala que o cão demora umas 3 semanas aí para se habituar na nova residência. Então, nesse período, ter bastante paciência, ter bastante cuidado, observar bem o comportamento do cão. E, obviamente, depois que ele estiver adaptado, com a saúde em ordem, fazer a castração, né, como a doutora Cláudia recomendou. Então, essas são as orientações principais. Doutora Cláudia, Mariana Quaresma, nossa audiência no Facebook, pergunta se existe uma idade mínima para castrar cães e gatos. Não, eles podem ser castrados com qualquer idade. Lógico que o animal ele passa por uma bateria de exames antes, né? Faz hemograma, eco também para verificar se a saúde do animal está tudo ok, tá? E hoje em dia nós temos anestesias bem seguras que conferem que a gente faça o procedimento sem riscos para o paciente. Lógico que fazendo todos os exames antes. A última pergunta aqui para o doutor Gilberto Nataline. Aliás, antes disso, 2 coisas. Nataline, o Hernani Roig diz aqui assim: um país que não tem na sua agenda a educação, saúde e meio ambiente como prioridade e transversalidade não se sustentará perante o mundo pós-pandemia. A Luciana Ortiz, no nosso canal no YouTube, ela pede para você dar um aperitivo do que só iremos saber no seu livro e quando ele será lançado. Então, repercuta aí o que disse o Hernani e dá uma palhinha aí do seu livro, doutor Nataline. O Hernani, sabiamente, fez uma fala, né, uma afirmação que a gente tem vivido e falado. É isso mesmo, né? Infelizmente, o Brasil está nessa situação, o nosso país está nessa situação que o Hernani definiu. Quanto ao livro, eu fui procurado pelo Luiz Mir, que é um escritor, um colega da área médica, que me propôs de escrever o livro. Logicamente, eu achei muito bom a ideia. E ele retrata 51 anos de militância política minha, desde 70 até 2020, 50 anos. E os 20 anos da Câmara. Ele está lá no livro e tal, e é um livro de 323 páginas, que está pronto, e agora nós estamos pegando o registro na coisa dos livros, aí na Biblioteca Nacional, e vamos colocar para imprimir. Eu acho que vai ser um livro que nós tratamos de sustentabilidade e qualidade de vida na cidade de São Paulo. Meu trabalho dedicado a isso. Então, a gente analisa a cidade e propõe muita coisa. É um livro que eu acho que vai
vai pegar bem. Como se diz no jargão editorial, está no prelo, ou seja, está pronto para publicação. Agora, a Luciana pede um aperitivo do que a gente só vai saber lendo. Ele trata da minha militância fora do meu ativismo fora da Câmara, né? Como cidadão. Então, eu atuei em muitas áreas, várias áreas, na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de urbanismo, na área de zeladoria urbana. Ele trata disso. Na questão da luta democrática, tem um capítulo só sobre a nossa participação no tempo da ditadura, minhas prisões, e eu conto lá como foi, sem rancor, sem ódio, nada. E depois, na Câmara, 20 anos, que vocês conhecem um pouco, né, de dedicação absoluta, só leis aprovadas foram 147. Então, a gente tem muita coisa em São Paulo que a gente vai nos bairros e vê tal coisa e fala, eu participei daquilo ali, eu participei daquilo ali, eu participei daquilo ali. Muita coisa disso vai estar no livro. Eu acho que o livro é bem ilustrativo da dedicação que a boa política pode fazer, com ética, com dignidade, é isso. Sou despedido em 5 segundos, doutor Natalini, eu passo para as meninas na sequência. Um abraço para você, Mauro, um abraço, Zenilda, o Fausto e essas eminentes médicas veterinárias que eu tive o prazer de conhecer, brilhantes, tanto na parte delas, profissional, como na visão de mundo. A Cláudia e a Rosângela. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Doutora Cláudia Silva, sua despedida, bem rapidinho. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade. Obrigada, Mauro. Obrigada, Zenilda. Muito obrigada a todos os nossos colegas aí que participaram com a gente. Muito obrigada. Gostei muito da oportunidade. Doutora Rosângela. Muito obrigada. Foi um ótimo bate-papo. Agradeço muito. Doutor Gilberto, doutora Cláudia, você, Mauro, pelo convite. Em nome da Ampara Animal, agradeço. Se vocês quiserem conhecer nosso trabalho, é só entrar nas redes sociais Ampara Animal ou no nosso site, amparaanimal.org.br. Muito obrigada. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos do bem-estar, da saúde e do comportamento. Hoje também aqui amarramos com as questões do meio ambiente e da saúde animal. Estiveram com a gente hoje o doutor Gilberto Natalini, ex-vereador paulistano, médico, também as doutoras médicas veterinárias, Rosângela Ribeiro Gebara, ela gerente de projetos da ONG Ampara Animal, e a Cláudia Silva, especialista em controle populacional de cães e gatos. O Hernani Roig, que não teve a possibilidade de estar conosco dessa vez, se recuperando de um infarto lá no Hospital Edmundo Vasconcelos internado, mas acompanhou a gente pelas redes sociais. Muito obrigado aí também pelos seus pitacos, aí, pelas suas palavras, Hernani. Boa recuperação. Na mesa de som com a gente hoje, cuidando da sonoplastia, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, aí do outro lado. Na sequência da programação da Trianon agora, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, ele já está chegando, e na sequência, a partir das 14h, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Gente, obrigado pela audiência, 1 em ponto, tchau, até amanhã.